Bom, nosso entrevistado é Zé Dirceu, que foi um dos principais responsáveis pela estratégia aí que levou o PT ao poder. Zé, eu queria que você analisasse como é que você vê a situação política hoje e a própria estratégia política do PT. Eu vejo a situação política de emergência nacional, porque o Bolsonaro vem numa escalada autoritária, um governo obscurantista, de desmonte do Estado Nacional. A política do Guedes, um ultraliberalismo tardio, que não deu certo, e o resultado no Chile, no Equador e na Colômbia, para a Colômbia, que é mais próxima do Brasil, que é hoje uma economia maior que a Argentina, uma população maior, revela um erro que o país está cometendo pelas mãos do Bolsonaro e do Guedes para as gerações futuras, que é desmontar uma conquista de mais de 100 anos, que é esse estado de bem-estar social que nós temos. Ele é tão importante que o SUS agora se revela, né, com todos os problemas, a tábua de salvação, a educação pública gratuita com merenda escolar, com material didático, com transporte, né, também gratuita. Retomando, né? O Bolsonaro não é só um desmonte do Estado Nacional, um ataque aos direitos sociais, à reforma trabalhista, previdenciária, às privatizações, ele é também um governo obscurantista e autoritário. Veja bem, em agosto do ano passado ele já tinha aparelhado, cooptado a Receita, o COAF, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E agora ele faz uma ofensiva para controlar a Câmara e para confrontar o Supremo, e mobiliza a sua base social organizada, né, e a sua base social ideológica, política, com grande conotação religiosa, né, para escalar mesmo todos os poderes. E tem a cobertura militar, eu considero um ilusionismo. Parece que nós não conhecemos a história do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, né? Golpe em 37, golpe em 50, 55, fracassados, né? 61 fracassados, e 2 que fracassaram, uma porque o exército dividiu o lote, deu um contragolpe, e a outra porque o Brizola armou o povo e dividiu o terceiro exército. E o triunfo de 64 e 24 anos de ditadura, que nós sabemos o que foi. Os militares estão no Palácio do Planalto, na presidência, em quase 12 ministérios, em centenas, mais de milhares de cargos públicos, e dão tom do governo e concordam com o Bolsonaro. É fácil saber isso na questão indígena, na questão ambiental, na questão cultural, educacional, na política externa, no alinhamento com os Estados Unidos e no ultraliberalismo do Guedes. Dizem agora que os militares, por razões de segurança nacional ou para evitar um fracasso do governo, fazem uma revisão das políticas de desmonte da ciência e tecnologia, da indústria química, de química fina, farmacêutica, que foi desmontado nos últimos anos. E o Temer e o Bolsonaro só aceleraram com o teto de gastos e as privatizações e o corte de gastos, o desmonte da ciência e tecnologia e da inovação, e a ausência total de política industrial, de uma visão estratégica para o país num mundo de ascendência da China e de decadência dos Estados Unidos, desglobalização evidente. O Trump faz a política que não tem nada a ver com essa política que o Bolsonaro faz. É preciso enfrentá-lo. Ele está nos desafiando. E a covardia, né, é o pior caminho. Pedir paciência com o Bolsonaro, com a história, como o Fernando Henrique fez, né, vacilar e enfrentar a escalada autoritária do Bolsonaro, né, vai nos custar a liberdade, a democracia. Nós temos que correr risco político e enfrentá-lo, e nos aliarmos a todos que querem garantir a democracia e deter o obscurantismo. O debate econômico, a disputa de projeto, vai se dar na eleição de 22. Agora, primeiro, nós precisamos garantir que haja a defesa da saúde pública, a renda para o trabalhador, a garantia para a pequena e média empresa funcionar com crédito, mas não com juros de 2,5% ao mês. Na verdade, o governo não tem dinheiro para pagar a segunda parcela de 600 mil, os estados não têm dinheiro para pagar a saúde e a segurança pública, o salário da segurança pública. E nós estamos discutindo que o governo vai investir 300 bilhões, 270 de concessões e privatização, mas suspenderam as privatizações uma tarde de ontem. As concessões estão sendo devolvidas, o saneamento BNDES adiou para 2021, qualquer financiamento.
Então, isso é um ilusionismo, isso é uma operação de marketing. Tomara que não seja, tomara que, se o governo está disposto a investir, não é 30, não. O governo devia investir 300 bilhões, preparar para investir pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Nordeste, que, aliás, ele está negociando com o Centrão, a presidência do Banco do Nordeste, e pela Caixa Econômica, um grande plano de investimento em obras públicas pós-pandemia e de reconversão da indústria brasileira. Agora, para atender a saúde pública, que a indústria vê o escândalo que é, porque assim, as Forças Armadas deviam, em tese, estar preparadas para uma pandemia, para um desastre natural e para uma guerra, e ter uma política de abastecer o país de alimento, fazer a logística funcionar e reconverter a indústria, porque senão é piada, para que servem as Forças Armadas? E um governo que se respeite tem que ter um plano para enfrentar, inclusive de defesa civil, para enfrentar pandemias. Nem a defesa civil existe para enfrentar essa pandemia. Quando dá uma crise de falta de capacidade hospitalar, ou capacidade no IML, ou capacidade nos cemitérios, não tem defesa civil, não tem um programa alternativo para uma pandemia. Isso e quanto nos custa as Forças Armadas por ano? 120, 140 bilhões de reais? Toda essa estrutura que nós temos de polícias militares, toda essa estrutura de inteligência que foi montada no gabinete de segurança institucionais, para que serve tudo isso? Mas ele, em vez, como você já bem apontou, em vez de ir ao BNDES, onde tem massa crítica, know-how, tecnologia, experiência, corpo técnico, ou no Banco do Brasil, e aonde o país tem acúmulo para reconverter uma situação como essa numa oportunidade para o país, não. Faz esse plano de marketing com esse general Braga, e foi entrando em linha, né, na verdade, desautorizando praticamente o Guedes. Né? Tomara que seja uma política de outro tipo para o país, mas não me parece, viu, Nassif? Me parece mais que é uma operação de diversionismo. O Bolsonaro é especialista nisso. Nós não subestimemos o Bolsonaro. Não subestimemos. Que há a experiência histórica no Brasil que a gente não deve subestimar os militares. Né? Dirceu, como é que você vê essa sincronização entre as atitudes dele e do Trump? Hoje você tem uma articulação da direita em nível global, você acha? Acho que tem. O Bolsonaro aderiu, né? Não precisou nem ser recrutado, né? Como a Lava Jato aderiu também, né? Os procuradores, o Moro, esses desembargadores e ministros que se alinharam, né? Gebran, Fischer, Fachin, se alinharam com essa operação da Lava Jato. O Bolsonaro, ele não só defende a mesma política externa, com exceção da política, primeiro é a América, que isso ele não defende do Trump, mas ele defende aquecimento global, a mesma postura. A questão pacto de migração, a mesma postura. A questão com relação a Israel e os palestinos e os árabes, mesma postura. Com relação à China, ele só não caminha mais velozmente porque o agronegócio não permite, porque a realidade se impõe. Né? Brasil, e não só a cadeia de exportação da agroindústria, mas a cadeia de fornecimento para a indústria brasileira, né, que você conhece melhor do que eu, e sabe que a China é fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. E ele se alinha também na OTAN, quer dizer, o Brasil na Europa. Aliás, a foto, eu já falei até isso para você hoje, a foto do pró-Brasil é um escândalo. Crianças loiras de olhos azuis, brancas, entendeu? Como se o Brasil fosse a Dinamarca, me disse uma jornalista amiga agora cedo. Entendeu? Não que o Brasil não seja um país branco. Aliás, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, netos de holandeses, poloneses, alemães e de português, que são loiros, de olhos claros. Não é essa, como tem uma filha também e enteadas negras. Isso não é o problema. O problema é que é um governo, antes de tudo, racista, né? Elitista e racista, fica claro na propaganda. Então, acho que o alinhamento com os Estados Unidos é um erro, porque o Brasil é o único, pode-se dizer, na América Latina, que pode ser um agregador, pode liderar uma integração econômica e política da América do Sul. Então, ela mostrou aí a população, mercado interno, desenvolvimento industrial, tecnológico, território, riqueza natural, clima, e já tem experiência acumulada
no Estado, no empresariado, nas classes trabalhadoras, para jogar um papel no mundo. Então, o que o Bolsonaro está jogando fora é a soberania do Brasil, a independência do Brasil, o projeto de nação do Brasil. Esse famoso projeto de uma revolução brasileira inacabada desde a independência, que o Florestan, o Celso Furtado sempre falaram. Então, eu considero o alinhamento um desastre. E os militares estão alegres, fazendo festa, que vão pegar as migalhas de mercado norte-americano, de tecnologia, de equipamentos usados, né, para reequipar nossas forças armadas, né, que estão se transformando em polícia, né, na prática em polícia, né, porque vira e mexe o Bolsonaro ameaça o país com garantia de lei e ordem, que foi um erro da Constituição de 88, um erro grave que nós cometemos, criar essa garantia de lei e ordem, porque o Bolsonaro pode fazê-la como e bem entender, como fez nos BRIC aqui numa Brasília vazia, sem ninguém na cidade, gastando dezenas de milhões de reais e com garantia de ordem na cidade, por causa da reunião dos BRICS, quando nunca houve problema em Brasília com os BRICS, nem em momentos de tensão política, de grandes mobilizações e protestos em 15, 16, 17 e 18, nunca houve problema. Então eu considero talvez um dos piores e mais desastrosos efeitos da política que o Bolsonaro implantou, com o apoio do grande capital financeiro, com a anuência e cumplicidade do PSDB e do DEM, com a anuência e cumplicidade da Globo, da Folha, tudo no país, essa política dependente e alinhada com os Estados Unidos externa. Quando o mundo é bipolar, é multipolar, porque você vê a Turquia, fala em enviar tropas para a Líbia, participa das negociações da Síria, o Irã é uma força política regional, a Rússia é uma força mundial, a China é uma força ascendente. Quer dizer, o Brasil tem tudo para jogar um papel e ocupar no mundo o seu lugar. E aí nós temos o quê? As Forças Armadas, como é que deve estar o Góes Monteiro no túmulo dele, que defendeu a profissionalização, a industrialização, a soberania? Como é que está o Getúlio, que para entrar na guerra exigiu Volta Redonda e Paulo Afonso, criou as bases para o Brasil moderno, industrial? Como é que está o Juscelino Kubitschek, que teve a audácia de fazer a aventura de Brasília? Todos aqueles que sonharam com o Brasil soberano independente, nós de joelhos para os Estados Unidos, no mundo que os Estados Unidos evidentemente deixará de ser a única força hegemônica e dominante nos próximos 20 anos. Dirceu, você fala em ousadia. Onde que o PT deixou de ser ousado para perder o barco? Veja bem, o PT foi submetido a um estresse nos últimos anos, que poucos partidos nos últimos 50 anos foram submetidos, né? A guerra contra o PT e criminalizar o PT, na verdade, proscrever o PT como conseguido inabilitar o Lula politicamente, o impeachment da Dilma, que é o golpe parlamentar judicial, toda a campanha jato contra o PT. Mesmo assim, o PT tem uma base histórica, social, eleitoral, tem uma liderança que é o Lula e tem um legado. Mas muitas vezes nós não ousamos e não corremos riscos para realizar determinadas reformas estruturais, mesmo sabendo que nós precisamos de pressão e mobilização popular, de disputa política e cultural para fazê-lo. Durante os nossos governos, muitas vezes nós perdemos o parlamento, como foi o CPMF, como foi o Imposto sobre Grandes Fortunas, mas muitas vezes deixamos e perdemos oportunidades, não de fazer reforma política, porque o Lula tentou 2 vezes e a Dilma tentou com a Constituição exclusiva, uma ação de força totalmente desfavorável. E nesse momento o PT, ao assumir o fora Bolsonaro, cumpre o seu papel, corre no risco, evidente, mas cumpre o seu papel, porque não assumir o fora Bolsonaro é dizer para o Bolsonaro que ele pode avançar, que ele... Aliás, até o Estado de São Paulo fez um editorial ontem, na verdade, acusando aqueles que não se confrontam, não enfrentam o Bolsonaro, de covardia, né? De covardia, porque nós temos que correr risco, nós temos que denunciá-lo nas cortes internacionais, na justiça brasileira, lutar contra ele no parlamento, nas redes sociais, nos bairros, nas ruas, quando isso for possível, nos aliarmos a todos que querem defender a democracia e a liberdade e construir uma alternativa. Você tem trabalhado essa questão, tem sido quase que um farol para milhares, que o Brasil precisa de um outro modelo econômico, de uma reconversão da sua indústria, de abraçar aquilo que deu certo no mundo, que é bancos públicos, estatais, inovação
inovação tecnológica e aquilo que nós temos, que é a riqueza natural, o mercado interno e o povo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Brasil tem um quarto, quinto mercado para qualquer grande empresa do mundo. Tem capacidade para crescer interna, tem bancos públicos, tem tecnologias, instituto de pesquisa, tem base industrial, indústria de base. E tem principalmente a demanda, 50% de saneamento, tudo que o Brasil precisa de habitação, toda a infraestrutura, tudo de alimentação, bens de consumo durável para 1/3 da população que não tem. Mas aí precisa reforma estrutural, tributária, bancária, financeira e política. Precisa enfrentar e lutar e poder perder. Eu prefiro cair do governo porque propus reformas estruturais do que cair do governo, entendeu? Porque a direita uma hora decide que tem que nos tirar do governo, entendeu? É preciso correr o risco de mobilizar a sociedade, como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é com as tarefas que ele tem, que é acumular poder e destruir, como ele fala. Ele veio para destruir, ele disse. Destruir essa ordem velha e construir uma nova. Agora ele está se aliando ao patife do Roberto Jefferson, né? Capaz de dar o Ministério do Trabalho para ele, que não ficou com a filha dele pelas denúncias de corrupção, e está tentando dividir o Centrão para derrotar o Maia e controlar a Câmara. Se ele controla a Câmara e controla o Supremo com as nomeações e se reelege, teremos uma ditadura no Brasil e teremos uma tragédia. Fora o risco que nós estamos correndo com essa política de terminar o isolamento, que você tem analisado e tem pontuado, né, que nós estamos correndo um risco de uma tragédia. Espero que não aconteça. Mas como está indo essa política sem uma vacina, sem teste, sem um conhecimento real, né, do desenvolvimento da pandemia no Brasil, abandonar o isolamento horizontal para um suposto isolamento vertical pode ser uma tragédia para o país. O Dirceu, como é que você vê essa dificuldade de fazer essa frente de oposições? De um lado, um grupo querendo tirar o PT, de outro, o PT querendo protagonismo. Como é que se resolve esse imbróglio? Bem, em primeiro lugar, vamos dizer assim, sempre foi muito complexo construir frentes no Brasil. Vamos lembrar que em 2002, quando o Lula podia ganhar, o Ciro foi candidato no primeiro turno e o Garotinho. A gente esquece isso, né? E vamos lembrar que o Eduardo Campos foi candidato em 14 e o Ciro em 18. Temos 2 turnos, menos mal. É preciso construir uma frente da esquerda e uma frente democrática. São 2 questões. A frente democrática é para enfrentar a escalada autoritária do Bolsonaro, o desastre da sua política de saúde pública frente à pandemia, obscurantismo, escola sem partido, censura, ataque à ciência, à cultura, né? Repressão, milícias. Né? A frente de esquerda é para construir um programa alternativo para o Brasil, para retomar o fio da história, o fio do projeto de desenvolvimento nacional, para distribuir renda no país, riqueza, renda, fazer reforma tributária, bancária, financeira e política. São 2 questões. E nós, o PT, tem que dar exemplos. O PT, eu acho que está fazendo, o Lula tem sido paciente, tolerante, não tem aceito provocações e tem estendido a mão sempre para o Ciro Gomes, para o PDT. E na Câmara nós conseguimos reunir os partidos. Apresentamos uma proposta de reforma tributária, um plano emergencial, evitamos o pior na reforma da Previdência, a bem de verdade, com o centro político, com a centro-direita. No pacote anticrime, na Suprema Corte conquistamos várias vitórias. Aliás, o Lula não foi para Tremembé, porque até a direita foi ao Supremo mostrar que aquilo era poder condená-lo à morte. Então nós temos que fazer essa frente democrática. Agora, a frente esquerda tem que ser construída com um programa nas eleições de 20, agora no combate à política do Bolsonaro com relação à saúde pública, à renda dos trabalhadores, ao apoio à pequena e média e pequena empresa, à salvação nacional frente à pandemia. Eu acredito que o Manifesto pela Renúncia, assinado pelo Ciro, pelo Boulos, pelo Dino, pela Gleice, pelo Haddad, já foi um avanço. Agora, esse 1º de maio, que está se desenhando, com a presença, inclusive, do Fernando Henrique, de entidades como a CNBB, OAB, e com a presença do Ciro, do Lula, de outras, do Boulos, do Dino, de governadores, o consórcio do Nordeste, a aliança entre os governadores do PDT, MDB, PT, PSB e PCdoB no Nordeste, são todos avanços que nós vamos construindo. Acho que há uma boa vontade e há já sementes plantadas para nós caminharmos. E o próprio
ameaça, o risco que o Bolsonaro representa, nos leva a isso, tanto a consolidar uma frente de esquerda, como uma frente democrática. Quem será candidato? Eu, pelo menos, defendo que o PT e o Lula, como ele já deu provas, no caso do Haddad, ele foi inviabilizado, o Haddad foi candidato, que o PT repita o que o Lula e a nossa presidente inglesa disseram alguns meses atrás. Numa frente, até o Dino pode ser o candidato. Não é necessariamente o Lula e do PT. Depende das circunstâncias políticas do momento, da necessidade histórica. O Lula tem o direito de pleitear ser candidato e o PT porque ele tem 35%, 40% de voto, porque ele tem um legado, porque ele tem uma liderança. O PT tem o direito de pleitear, indicar o candidato, por ser o partido majoritário. Mas há outras variantes que têm que ser analisadas. Na Argentina, a Cristina Kirchner optou por apoiar o Alberto Fernandes. Diriam, ou dirão, mas ele é peronista, mas é muito diferente, porque o peronismo é algo tão complexo como as esquerdas brasileiras, é como se todos os partidos do Brasil fosse só de um movimento, né? O PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PV, a Unidade Popular, o PCB, porque o peronismo, todos nós, você conhece, nós conhecemos o peronismo, o Alberto Fernandes foi uma opção vitoriosa, e veja como é difícil ganhar a eleição hoje em dia, com tudo que o Macri fez de desastre naquele país, teve 42% de voto na CIF. Então, a disputa no Brasil vai ser muito dura. E nós temos que evitar a continuidade do Bolsonaro. Nós temos que evitar. No segundo turno, se nós não formos, se for necessário votar num candidato anti-Bolsonaro, vamos votar. Se nós formos para o segundo turno, PT ou as esquerdas, espero que o Fernando Henrique não cometa o mesmo erro, que a Marina não cometa o erro que cometeu, apoiar o impeachment, né, e apoiar o Aécio no segundo turno, e que o Ciro, que é uma liderança importantíssima, que tem uma experiência política, de governo, parlamentar, certo? Um homem que tem todas as condições de disputar a presidência da República, certo? Que não cometa de novo o erro que ele cometeu de não ter apoiado o Haddad. É lógico que o governo do Haddad seria um governo de grande conflito, com grandes riscos, mas é a vida. Não foi fácil chegar em 2002, né? Não foi só o PT, não começou em 79, 80, 2002, né? Vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira votou no trabalhismo na década de 50, votou no MDB na década de 80 e votou no PT a partir da década de 90 e de 2000. É uma construção histórica. E vamos lembrar que as classes trabalhadoras no Brasil, para conquistar os direitos políticos e sociais, enfrentaram a repressão dos governos Bernardes, né? Depois Washington Luiz, enfrentaram o Estado Novo, enfrentaram a repressão do governo Dutra, enfrentaram a ditadura militar, que não foi fácil constituir essas centrais, esses sindicatos, esse movimento sem terra, essa CONTAG, essas federações de trabalhadores, os partidos que nós temos hoje. O Partido Comunista do Brasil nunca pôde representar a classe trabalhadora, foi reprimido a vida toda. Então a gente esquece que esse é um país que a metade da república foi em ditadura. Portanto, quando a gente fala que pode ter uma ditadura, veja a Bolívia, tem uma ditadura disfarçada de um golpe militar dado pela PM. O exército só exigiu a renúncia, nem saiu dos quartéis. Então vamos levar a sério o que está acontecendo no Brasil. Tem abertura para uma aliança democrática e trabalhar para uma construção de uma força de unidade popular, de uma frente popular de esquerda. Zé, nos últimos anos aí você teve um conjunto de eventos, fenômenos, alguns de ordem econômica, mudando o conceito de trabalho radicalmente, a ascensão de outros setores de trabalho, como a uberização, a parte religiosa passando a ter um componente político pesado com os evangélicos. Como que se reagrupa, digamos, se reconfigura as esquerdas aí ante essas mudanças estruturais? Primeiro, reconhecendo que elas existem, né? Reconhecendo que existe um problema sério no Brasil religioso, que nós não podemos compreender mal ou errar na embocadura. Os evangélicos têm o mesmo direito de fazer política que os católicos tiveram. Você sabe que a Igreja Católica, antes do golpe, apoiava os golpes militares, apoiava a direita no Brasil e teve acesso a rádios, depois a televisão, a recursos, tem um patrimônio fantástico, tem dízimo, fez política, depois fez com a SEBS, com a Teologia da Libertação, com as pastorais, com as esquerdas. Né? Então os evangélicos têm o mesmo direito de todos os religiosos de fazer política. Se nós discordamos da visão do mundo dos evangélicos, se
nos confrontamos com a visão partidária e política do PR, da Igreja Universal, das outras igrejas, é uma questão política, não tem nada a ver com questão religiosa. Não vamos criticar os evangélicos porque eles fazem política. O problema é que nós não estamos lá onde eles estão. Eles estão na solidariedade, no apoio, nas periferias, com os jovens, com as mães desempregadas, com os pais com um pequeno negócio que faliu. Eles estão na autoajuda, estão na solidariedade social, que nós devemos voltar a estar, porque nós crescemos assim na luta social, na luta da solidariedade social, e abandonamos, por N razões, que não é o caso de analisar aqui agora. O mesmo vale para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não existe mais, o mundo do trabalho que deu origem ao PT. A Volkswagen, vocês conhecem melhor que eu, a GM, qualquer grande fábrica, hoje tem 10% dos trabalhadores que tinha, 15%. O trabalhador de serviço, de comércio, é quase 80%. A agricultura hoje emprega 6%, a indústria 10%. Então, a classe trabalhadora que nós falamos, e tanto é, isso é fato, que nós, apesar de perdermos eleições em bairros das grandes cidades do Sudeste de trabalhadores, ganhamos eleições na população pobre do Nordeste. O PT é um partido lulista nordestino, socialmente, eleitoralmente e institucionalmente. É lá que nós temos 4 governos de Estado, é lá que existe o consórcio do Nordeste, que é lá que do Pará até a Bahia tem governos progressistas que se opõem às políticas desastrosas do Bolsonaro. Então, a compreensão desse mundo... E vamos lembrar que a UGT e a Força Sindical são fortes no serviço do comércio. A CUT ainda é forte na indústria e é forte também nos professores, nos bancários, no serviço público. Então, há um novo mundo do trabalho que você expressou aí com os trabalhadores em aplicativo, o trabalho em casa, o trabalho individual, o trabalho autônomo, a informalidade, que nós temos que olhar. Eu sempre pergunto, por que nós não fizemos uma cartilha há 6, 8 meses, um ano atrás, para os trabalhadores de aplicativo? Por que não fomos a ele com shows, com festivais? Por que não fomos ao encontro deles para ouvi-los, para chamá-los à luta, entendeu? Porque é uma superexploração, é a superexploração do trabalho, é quase com acumulação primitiva, né? É uma coisa escandalosa a exploração. E também do trabalhador integrado em cadeias de prestação de serviço e de fornecimento, como na indústria de confecção, tudo. Há um redesenho da indústria, certo? Com superexploração. E há também o empreendedorismo. Hoje o jovem na periferia, ele tem um sentimento individual, ele olha a educação junto com o empreendedorismo, ele tem um olhar para a cultura, um apelo, a cultura é um apelo a ele. Ele olha, apesar dele sofrer a violência policial, e é assustador isso, ele olha até o serviço militar, a polícia militar, a carreira militar como opção. Então há uma realidade, uma juventude que está procurando. E todo esse trabalho que a mídia faz do empreendedorismo, do individualismo, exerce um papel na juventude. Nós temos que estar lá para fazer o trabalho que o mundo está mostrando da solidariedade, do coletivo, do papel do Estado. Porque o neoliberalismo produziu um efeito grave na juventude e na classe trabalhadora também. Não nos iludamos com relação a isso. Nós temos que fazer esse contraponto cultural, político. E a cultura liberta o jovem hoje na periferia. É só andar na periferia de qualquer grande cidade. Eu andei muito pelo Brasil esses últimos anos. Você vê cultura, esporte, lazer, né? Que o Estado, que nós criamos os pontos de cultura. A Marta fez os Céus, a Luziane lá no Ceará fez o Cuca, que eram grandes centros de lazer, cultura, que as famílias administravam, a comunidade administrava, aberto nos finais de semana, para acolher milhares, centenas de milhares de jovens, milhões de jovens em todo o país. Porque é disso que se trata. Há uma disputa política cultural no país. A gente, às vezes, ridiculariza as ideias que o Olavo de Carvalho e, vamos dizer assim, o Gabinete do Ódio, ou o ministro das Relações Exteriores, ou o ministro da Educação, né? Eles propagam, mas é uma luta que nós vamos travar, que os intelectuais, os artistas, e a mídia está travando. Se você observar, a principal oposição ao Bolsonaro o ano passado foi a oposição de direita. Foi a Globo, a Folha, foram. Essa é uma realidade. Então nós temos um dever e um papel a cumprir no enfrentamento do Bolsonaro, porque isso é um movimento mundial. Isso é uma onda conservadora de pensamento religioso que nós podemos discordar, mas nós não podemos vetar, porque é o modo que eles veem a vida. Eu sempre digo, se você olhar a novela da Globo e olhar a Record, são 2 Brasis.
duas visões da família, duas visões da vida, da cultura, da educação, do modo de se comportar, da pluralidade, da diversidade. Uma não aceita a pluralidade e a diversidade, a outra aceita. Em 68, você se lembra, quando eles reprimiram, nos prenderam em Biúna, eles não mostraram nosso documento, movimento contra a ditadura, como derrubar a ditadura militar, como prova contra nós. Não mostraram o mini manual do guerrilheiro urbano, as fotos do Che, ou mesmo as armas, poucas que tinham lá para a segurança do local. Mostraram a pílula anticoncepcional, mostraram a presença das mulheres, que é a cultura. Há um choque cultural no Brasil, que eles querem transformar em religioso. Nós não podemos permitir que transforme em religioso. Aliás, eu fico, às vezes, matutando aqui o mal que João Paulo II fez para a Igreja Católica Apostólica Romana, revertendo a teologia de libertação, a Igreja dos pobres, os padres operários, né? Revertendo a sebe, as pastorais. O mal que ele fez, que o Papa Francisco agora procura recuperar, mas não consegue superar a barreira do celibato e do papel das mulheres na Igreja. Não consegue. Não consegue fazer um ajornamento na Igreja Católica como o João 23 fez. Porque o João Paulo II é uma regressão na Igreja Católica. Porque uma parte se alinha com o Bolsonaro, inclusive, no Brasil. Uma parte se alinha com o Bolsonaro, inclusive, no Brasil. Então, como nós todos hoje temos evangelho nas nossas famílias, isso é uma verdade, como temos espíritas e como temos adeptos do candomblé, das religiões afro-brasileiras, todas são legítimas, é uma visão do mundo, é um modo de viver, é uma leitura da vida, né, através da Bíblia, do cristianismo, ou através, né, do confucionismo, né, através de Buda, são leituras da vida. Nós temos que ter tolerância, ecumenismo, e evitar cair na armadilha que querem nos levar de nós combatermos o evangelho. Nada disso. Simplesmente são visões diferentes da vida. Ele está instrumentalizando, os partidos estão instrumentalizando a religião, mas nós não temos necessidade de fazer. Nós temos necessidade de defender a liberdade, o Estado laico, a liberdade religiosa. Isso que é importante no Brasil.